caracóis aqui, ó. Então, acho que eu tô quase na metade já da subida dos caracóis. Olá, meu nome é Fabu, eu sou educador aqui do Sesc São Carlos e hoje eu vim aqui para contar a história de uma viagem que eu fiz em 2017. Em julho de 2017 eu saí aqui de São Carlos e fui até Santiago do Chile com essa moto no inverno. Fui sozinho e foram 22 dias pelas estradas atravessando todo o sul do Brasil, Uruguai, Argentina e um pedacinho do Chile também. Boa parte das minhas lembranças de viagem de quando eu era criança são em montanhas. A minha família veio do sul de Minas, é originária do sul de Minas, de uma cidade bem alta, uma cidade no alto da Serra da Mantiqueira, e minhas lembranças são subindo aquela serra atrás do carro com meu pai e com a minha mãe e vendo todos aqueles vales, as coisas pequenininhas. Então a montanha sempre me fascinou. E atravessar os Andes era uma vontade muito grande já. Eu tentei me preparar muito bem, na medida do possível, para essa viagem. Primeiro, fazendo a escolha da moto que eu queria, tentando entender mais ou menos como era o lugar que eu queria passar, que eu iria passar, me preparando muito para o frio. Era uma coisa que eu tinha muito medo, muito medo, era o frio. Eu nunca tinha visto neve, foi a primeira vez que eu vi neve, foi essa viagem. Então eu não sabia como é que eu ia reagir com temperaturas negativas. No alto dos Andes a previsão era de menos 10, alguns dias menos 15 graus. Então eu tinha muito medo de como que eu ia passar por isso, né? Eu me preparei escolhendo roupas corretas, né? Roupas bacanas que me dessem um conforto térmico. Eu me preparei fazendo exercício para o meu corpo ficar aqui o tempo inteiro em cima disso, né? Por muitos e muitos dias. E tentando entender a rota que eu ia fazer. Embora eu não tenha cumprido exatamente o caminho que eu saí de casa, tiveram algumas questões que me fizeram mudar e isso foi muito bacana. Ter estudado um pouco da rota e do percurso foi muito importante, assim, para poder entender para que lado eu estava indo, né? Eu também não gosto muito de roteiros muito fixos, assim, nesse tipo de viagem. Eu sabia o caminho que eu precisava seguir, mas eu não tinha certeza de onde eu ia parar, de que lugar que eu ia abastecer, o que eu ia comer, ou exatamente mesmo onde eu ia dormir. A lógica nessa viagem era dirigir o tanto que eu quisesse por dia, pilotar, e no final do dia parar em alguma cidade e tentar algum lugar para dormir. E foi assim que rolou. Foi bem gostoso. Nessa viagem o que mais me impressionou foram as paisagens. A quantidade de coisa e de vistas diferentes que eu consegui ter em tão pouco tempo, né? Então você parte desde o interior do Brasil aqui, num clima frio, mas seco, né? Muito seco, até passar pelo interior da Argentina com muita chuva e frio também, 0 graus, até você chegar na neve e deserto, né? E subir os Andes naquele deserto, tudo muito frio, muito frio. E aquele clima que você não vê nada, nem de neve, e os lugares que não tem neve são lugares desérticos, assim, parece que você está atravessando a lua. O que me marcou muito foi a solidariedade que eu encontrei na estrada, principalmente no interior da Argentina. Quase todos os postos que eu parei, alguém sempre me ofereceu comida. Eu achei isso muito bonito. Eu não como carne já faz muito tempo, e na Argentina é muito comum, né, comer carne. Em vários lugares que eu cheguei, as pessoas me ofereciam um pão com um tipo de carne dentro, assim, né? E eu aceitava. Nunca me passou pela cabeça recusar, né? Mesmo não comendo a carne.
eu sabia que aquilo tinham me dado com um carinho muito grande, né? Depois eu tirava a carne, eu vi o que fazia ali. Quando eu estava voltando do Chile, de Santiago para Argentina, a estrada até a fronteira ali é uma estrada bem pequenininha, né? E ela, como é muito alto, acumula muito gelo nessa época. Então eles fecham essa estrada em alguns momentos que precisam. E nessa época foi uma época de uma nevasca absurda, assim, foi um frio muito grande, não nevava em Santiago há mais de 30 anos, no centro da cidade, assim, e nevou nessa ocasião, foi lindo. Só que as estradas fechavam, né? E eu precisava voltar para casa, e aí um dia a estrada fechada, outro dia fechado, eu fui prorrogando aí, né, o dia da minha partida de volta, até que um dia eu falei, não, tenho que ir. E eu saí do lugar que eu estava hospedado com a estrada aberta, e quando eu cheguei lá no alto, tava tudo fechado, ninguém passava. A polícia tinha fechado os dois lados, falou, ó, não tem como passar pelo túnel, né, que faz a divisa, esperem aí. De descobrir que tá fechado o túnel, fechado de novo agora há pouco, tem muito gelo. Esse barulho são máquinas que eles estão passando lá. O jeito é esperar aqui e brincar na neve, ainda bem que é meio-dia, tá calor, gostosinho. Só que lá em cima é muito frio, muito frio. E a maioria das pessoas estão ali de carro, né? Muito caminhão também. Então elas não têm, você fecha ali na cabine até que tá tudo bem. Agora eu de moto lá sentado, eu lembro que eu falava, meu Deus, isso precisa abrir logo. Demorou bastante, mas abriu quase já no final do dia. Então eu tive que fazer esse restinho até Mendonça muito rápido, assim. Porque se de dia já é frio, imagina de noite, cara, não é legal não. Quando eu tracei minha rota, eu tinha pensado em chegar até a Argentina e depois pegar uma rota que chama Rota 7, né? Uma estrada que chama 7, que ela atravessa praticamente a Argentina de leste para oeste, de um lado para o outro, assim, né? E eu parei em uma cidadezinha no meio dessa rota e de manhãzinha já saindo eu falei lá, né, no hotel, falei, ó, eu tô indo para tal cidade. E a moça, como? Eu falei, não, continua aqui a estrada, chego lá. Ela falou assim, não, filha, essa estrada não existe mais. Eu falei, como não existe? Ela disse, não, agora nessa época que tem o degelos e chove muito, essa estrada fica embaixo da água, ela não existe mais. Eu falei, como assim? Não, tem que fazer um retorno aqui, enfim. Esse retorno aqui significou mais um dia de estrada, né? Mesmo antes de fazer essa viagem, eu já tinha feito outras viagens solo, sozinho e de algumas maneiras um pouco diferentes. Já tinha viajado de bicicleta, já tinha feito algumas expedições de canoa canadense, de caiaque oceânico. Viajar sozinho é uma coisa que me encanta. Eu acho muito bonito, é muito gostoso. Tem uma coisa muito bonita desse estado de solitude, né? Que é você poder ficar com você e você talvez não ter tantas pessoas para recorrer nesse caminho. O caminho, o tempo é você que determina, para onde você vai é você também que determina. Tem uma coisa muito bonita nisso tudo, dessas escolhas, de saber ficar com você, de saber entender esse tempo que você está sozinho nessas viagens e de lidar o tempo todo com coisas que são imprevistas, né? Poder ver outras culturas, poder ver outras maneiras de fazer as coisas, que às vezes de coisas que a gente já está tão habituado, né, no automático, nos ensina bastante. Nos ensina a entender melhor quem somos, a entender que lugar é esse, que mundo é esse que a gente vive. Conhecer os nossos vizinhos, conhecer os nossos irmãos, conhecer tudo que está aqui em volta, é muito importante para entender o que nós somos hoje. Fazer isso sozinho é um presente incrível também, né? Você tem que lidar com tudo que só você pode resolver.